Olha só o que esse cara falou. Breno Altman é um dos fundadores do Opera Mundi, um canal de esquerda daquele jeito que você está imaginando. Ele botou no seu Twitter: judeus não são nacionalidade, mas origem étnico-cultural. O sionismo não defende um Estado nacional, mas um Estado racial, no qual uma etnia exerce uma supremacia. Isso se chama racismo. Ele está querendo dizer aqui que Israel e os judeus querem um território para que apenas ali vivam e sejam privilegiados os judeus. Mas vamos parar para pensar. Dá uma olhada nessa imagem aí. Isso daí é um soldado da IDF, né, as Forças Armadas de Israel. Ele está com seu joelho dobrado e esse tapete à frente dele porque ele é muçulmano. Ele está orando para lá, numa das 5 rezas diárias. Que Estado que é esse que chama muçulmanos ou permite que muçulmanos integrem as suas forças armadas? Existem mais de 2 milhões de árabes vivendo em Israel, das mais diversas religiões. Existem evangélicos vivendo em Israel. E eles não são considerados infiéis. O Estado de Israel não os degola. Muito pelo contrário, todos eles têm os mesmos direitos que os próprios israelenses. Agora, vá falar alguma coisa nesse sentido de liberdade religiosa do lado da faixa de Gaza onde comanda o Hamas. O Hamas, ele não deseja apenas que inexista um acordo de paz. Ele quer exterminar os judeus. O Hamas é a sintetização, a essência daquilo que se chama racismo, ódio aos judeus, ou melhor, aos não muçulmanos. É importante que a gente não misture as coisas achando, né, que todo o islamismo é representado pelo Hamas, muito pelo contrário. Inclusive, abro aspas aqui para o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que falou muito bem. Ele, que fala com propriedade, descendente de palestinos, dizendo que a melhor coisa que poderia existir para a Palestina é a extinção do Hamas. Não é porque ele é palestino que ele vai defender um grupo terrorista que decapita bebês. E ele dá exemplo com o seu próprio povo, El Salvador, que era até pouco tempo atrás um dos países mais violentos do mundo. Mas graças à política de segurança de Bukele, hoje ele separou o joio do trigo. E os pandileiros, os bandidos, né, as pandilhas estão presas. E o povo de El Salvador já pode sonhar em melhorar o seu comércio, em abrir novas vagas de emprego, em estudar para ter um trabalho promissor no futuro. É isso que o povo palestino deseja. Não se deixe enganar também. O povo palestino é vítima do Hamas. Quando Israel avisa hora e local que irá bombardear uma base do Hamas, ele faz isso por quê? Primeiro porque o Hamas é sujo. Ele se mistura com o povo civil, justamente para quando ocorrer um bombardeio, ele poder culpar Israel de estar assassinando civis e vender a sua narrativa falaciosa de genocídio. E quando Israel avisa que vai bombardear aquele local com hora e data marcada, os terroristas não permitem que as pessoas saiam de lá. Isso é terrorismo. Isso daí é não se preocupar com o seu próprio povo. Voltando aqui ao tweet do Breno Altman. O Estado de Israel é como a África do Sul do Apartheid e deve ser combatido de forma implacável. Meus caros, na África do Sul do Apartheid tinha praia para negro, praia para branco. Tinha elevador para negro, elevador para branco. E ninguém concorda com isso. Em Israel, você pode ir a qualquer praia. Você pode ser evangélico, você pode ser judeu, você pode ser islâmico, você pode ser ateu, você pode ser branco, amarelo, roxo, vinho, cor que for. Você chega em Israel, você vai para onde você bem entender. Você vai até para uma rave. Veja se existe festa desse tipo do lado da faixa de Gaza, dominada pelo Hamas, que deu um golpe na primeira década dos anos 2000 e se apossou do território da faixa de Gaza, que foi dado de maneira unilateral por Israel para o povo palestino. Isso depois de já terem tentado 4 vezes a paz, dando territórios para a Palestina. E a Palestina sempre nega. Aqueles que acreditam que vão chegar à paz, chegando a um comum acordo de divisão territorial, lamento informar, mas isso na história do último século já foi tentado 5 vezes. Todas as vezes negadas pelo lado palestino. Né? Vocês podem até ver, nos anos 90, o presidente de esquerda americano, Bill Clinton, tentou chegar a esse acordo. Mas tudo o que ele ouviu foram não.
Mas tudo que ele ouviu foi não por parte, naquele tempo, de Yasser Arafat, que liderava a organização para a libertação da Palestina. Mas tem mais um tweet aqui do Breno Altman, né, que ele que é o melhor esquerdista do estilo jogar xadrez com pombo. Não adianta o que você faça. Ele vai pisotear o tabuleiro inteiro, vai cagar no negócio todo, ainda vai sair de peito estufado achando que venceu o debate. Ele fala lá, não pode haver humanização no combate ao sionismo. Ele está tentando justificar a decapitação de 40 bebês, o incêndio de mulheres vivas, né? O fuzilamento indiscriminado de pessoas numa festa rave que se esconderam dentro de banheiros químicos. Como não podia existir contra o racismo africano na África do Sul durante o apartheid. Sionismo é das mais perversas formas de racismo, como estamos vendo no genocídio de Gaza. O Estado de Israel é racista e colonial. Meus caros, quando Israel dá um tiro no meio dessa guerra, isso sai em todos os jornais do mundo. Vários especialistas se levantam para dizer que não está sendo proporcional, para dizer que Israel está agindo de maneira errada. Para começar, se Israel fosse agir de maneira proporcional, eu pergunto, quantos bebês Israel teria que decapitar invadindo Gaza? 10, 20, 30? Esqueça essa balela de proporcionalidade. Isso não existe. Quando o bandido pula e entra dentro da sua casa para estuprar sua mulher e para decapitar a sua filha de 1 ano de idade, você vai pensar em agir com proporcionalidade ou você vai agir para garantir a sua existência e a sua vida e da sua família nesse planeta Terra? É isso que Israel está fazendo, né? E aqui, já que ele fala de genocídio em Gaza. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. Nesse momento, né, os árabes islâmicos saíram de Israel. É que depois é que veio o termo palestino. Mas vamos simplificar e vamos utilizar o termo palestino. Os palestinos em 1948, com a independência de Israel, saíram daquele território israelense. Aquele tempo, eles eram 750 mil pessoas. Hoje, em 2023, eles são cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas palestinas. Que genocídio é esse? Em que uma população, ela simplesmente continua a crescer e a povoar o planeta Terra. Que genocídio é esse? Onde essas pessoas podem trabalhar dentro de Israel e retornar para suas casas todos os dias. Inclusive, vale dizer, o ataque inicial do Hamas de 7 de outubro começou se utilizando de um desses corredores humanitários, onde pessoas diariamente saem de Gaza para trabalhar em Israel e voltam para Gaza. Repare como são sorrateiros os terroristas. E assim eles fizeram o seu ataque surpresa. Mais de 2 milhões de árabes vivem dentro de Israel. E eles preferem Israel por quê? Porque é uma sociedade onde há segurança. Se não fosse por esses ataques terroristas, a taxa de homicídio ficaria muito próxima de 0 em Israel. Então repare que os árabes que preferem viver em Israel sabem que ali eles estão a salvo de grupos terroristas, como o ISIS, que decapita árabes que não sejam islâmicos. Viver em Israel é preferível simplesmente porque ali eles têm liberdade para crescer, para empreender, para rezar para os seus deuses, né? Sejam eles de origem judaica, islâmica, evangélica, ou mesmo que sejam pessoas que não creiam em Deus. E aqui, né, o Breno Altman, mostrando o seu total desconhecimento de Israel, fala que o Estado de Israel é racista e colonial. Meus caros, isso daqui é algo muito, mas muito afastado de uma realidade. Quem já pôde ir a Israel sabe do que eu estou falando. Se você é ateu, se você é islâmico, você pode ir a Israel. Se você é judeu, se você é cristão, cuidado se for tentar ir à faixa de Gaza. É o recado que eu tinha a deixar aqui, porque não pode passar impune, né, essa pregação de crime de ódio. Depois, pessoas como o Breno Altman que vão querer nos dizer o que é crime de ódio. Esse é o tipo de pessoa que, via de regra, apoia esse tipo de iniciativa da esquerda. Porque crime de ódio para eles é todo mundo que discorda deles. Crime de ódio não tem nada a ver com você não gostar ou odiar alguém.
Não se deixe levar pela guerra das narrativas. É por isso que a esquerda se preocupa tanto com a linguagem, para poder te dominar. Para quando você lê uma notícia de jornal, policial mata suspeito, policial mata jovem, você vai achar que o policial é o lado malvadão da história. E eles que controlam a linguagem estão colocando na sua cabeça que aquela pessoa assassinada, que na verdade é um bandido armado, um estuprador, é digno, né, de ter a sua piedade, ou que o policial agiu de maneira errada ao garantir a legítima defesa dele e de outros. Essa é a esquerda, que constrói uma narrativa para depois chegar com as suas medidas judiciais, com seus projetos de lei, né, ou mesmo tentando intimidar as pessoas a saírem às ruas, ou mesmo a defenderem aquilo que é o certo. Eu defendo Israel. Não por simpatizar apenas com judeus, mas por já ter ido várias vezes àquele local, por ter conhecimento, né, in loco de como funciona aquela sociedade, e mais do que isso, por eu ser alguém que odeia sim terroristas, que combate terroristas. A depender de mim, o Congresso Nacional Brasileiro aprova uma lei tornando Hamas, considerando Hamas um grupo terrorista. Porque não há qualquer diferença entre Hamas e ISIS. Ou melhor, assim, até onde eu sei, o ISIS fazia transmissão ao vivo decapitando a cabeça de não islâmicos. Enquanto que o Hamas fez vídeos, né, e mostrou ao mundo algo ainda pior, que é decapitar bebês. Você tem noção da crueldade que é isso? É por isso que eu estou me prestando a fazer esse vídeo aqui. Não pode uma pessoa igual o Breno Altman aparecer publicamente e falar essas asneiras. Porque não é um crime contra Israel, não. Uma pessoa que apoia o assassinato de bebês é uma pessoa que não tem qualquer tipo de civilidade. A depender dele, sabe-se lá qual seria o destino de nós aqui que não somos de esquerda. Ou melhor, sabe-se lá não. Nós bem sabemos como é que seria. Então não permita que a gente chegue a esse futuro. Defenda a humanidade, defenda a civilização. Defenda o direito das pessoas de viverem, de irem a festas rave, de criarem seus bebezinhos, de formarem as suas famílias sem serem decapitados ou mortos por causa disso. Isso sim é a pregação da tolerância, da coexistência. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.